Olha que legal, eu fiz uma entrevista no Combustion Studios, cara, é muito legal. A gente falou de um monte de coisa super interessante. Vamos ver lá? Boa tarde, pessoal, estamos aqui hoje com o Marcelo Baldin do Combustion Studios. Isso aqui é uma série de vídeos que a gente vai começar a fazer, esse é o primeiro deles, para trazer para vocês uma ideia do que é um estúdio. A gente sabe que existem estúdios de tudo quanto é jeito. Tem estúdio de gravação de vídeo, estúdio de gravação de áudio, estúdio para banda, estúdio para música eletrônica, estúdio para produção, estúdio para locução, estúdio de tudo quanto é jeito. A gente vai tentar apresentar um pouquinho de cada estúdio para vocês numa série de vídeos com vários tipos de estúdio e vários tipos de equipamento. Essa é a grande sacada, porque o nosso mote é áudio e vamos conversar com quem entende que isso é que é legal. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Baldin, do Combustion. Ele é um cara que produz música eletrônica e é muito legal, produz música eletrônica para fora. Por quê? Porque é um mercado completamente globalizado. É um mercado que você não tem barreiras, sinceramente, nenhuma para fazer para cá ou para fora. O Marcelo vai contar um pouquinho da história, vamos mostrar um pouquinho do estúdio, vamos falar um pouco de tudo que tem aqui dentro, desde a acústica, isolamento, tratamento, equipamento, para também vocês entenderem um pouco de como funciona o estúdio que é necessário ter para você poder ter um estúdio de qualidade profissional e não necessariamente precisa ser um estúdio gigantesco, ok? Estamos aqui então, Marcelo Baldin, tudo bem? Luigi. Conta um pouquinho da nossa história, fala um pouquinho da sua produtora, o que vocês fazem, da onde nasceu a ideia, o que você usa de equipamento, vamos conversar um pouco sobre isso. Então vou tentar ser bem conciso. Eu comecei a fazer música eletrônica e música em geral, rock, essas coisas, há mais de 15 anos atrás, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já trabalhava com publicidade, eu era diretor de arte, trabalhava em empresa de publicidade. Você é guitarrista, né? Guitarrista também, é. Tava lembrando, inclusive tem um camper lá que depois você vai mostrar pra gente esse brinquedinho, com certeza. E eu comecei a fazer música eletrônica e outros tipos de trilha sonora para alguns diretores de arte, alguns motion designers, diretores de filme, no meu tempo livre, né? E ao tempo comecei a dedicar mais tempo a isso, né? Legal. E depois eu decidi mudar completamente para a parte de áudio. É quase o que todo mundo faz, né? Quem tem essa coisa de composição e produção, mesmo que trabalhe em lugares, acaba sempre fazendo o seu trabalho separado, né? Sim, Isso é legal, né? Bom que, na verdade, isso era meio sempre artístico para os dois lados, né? Tanto para a parte gráfica quanto para a parte de áudio. E como eu consegui entender o que os diretores falavam, a linguagem era praticamente a mesma, eu conseguia traduzir isso na parte Que mercado de áudio. Exatamente que você atacava? Publicidade mesmo e também... Geral, tudo. Sim. Publicidade, e muita coisa que eu fiz era mais parte artística de animações, vídeos em 3D. Legal. Essas coisas muito de diretor de mais fora. Pra mídia. Canal mais mídia de internet ou mais TV? Instalações, televisão, game, aplicativos... O que precisar de áudio, digamos assim. Aliás, é legal falar, a esposa do Marcelo, a Elise, ela fez curso com a gente lá na Syntax e foi assim que a gente conheceu, né? Eu fiz aqui o projeto do estúdio deles há uns 2 anos e meio atrás e depois nós vamos falar um pouquinho, que é muito legal a história aqui do projeto, porque é uma casa super antiga. Essa casa deve ter o quê? 60 anos? No mínimo. No mínimo 60 anos. Era uma casa que, assim, quando a gente veio ver as primeiras vezes, falou assim, meu Deus, será que vamos conseguir? Que era assustador, né? O chão balançava, a coisa era feia, né? Como ficou legal, como a gente transformou uma casa de 60 anos num estúdio moderno, funcional e, como vocês estão percebendo, isolamento, não dá pra ouvir nada, né? Limpão. Marcelo, fala pra mim uma coisa, a Elise fez o curso comigo, né? E eu percebi que foi uma coisa muito legal, ela tinha essa noção, e que eu acho que todo mundo tem que ter, da importância de buscar conhecimento. Você acha que no Brasil faz falta isso? As pessoas não buscam conhecimento direito? Eu acho que, na verdade, elas são pouco estimuladas. Elas são muito... assim, elas têm a tendência a se acostumar com as coisas do jeito que elas são. Muita gente ainda procura, tem muita gente com sede para fazer isso, né? Sim. Só que elas não têm o estímulo no geral, elas têm que cavar muito para ter esse estímulo. E tem muita desinformação na internet, né? Impressionante, né? A quantidade de desinformação é inacreditável. Até dá um desânimo, digamos assim, hoje em dia, né? Nossa, o que tem de coisa errada é inacreditável. E na verdade, assim, tenso. Existem as fontes certas, mas a pessoa precisa realmente
batalhar para isso. Legal. E depois nós vamos mostrar alguns trabalhos aqui, vamos fazer um corte aqui para os trabalhos que o Baldin vai mostrar pra gente. Ele usa vários softwares, aqui estamos com o Cubase. Ele vai mostrar um pouquinho pra gente, por exemplo, tem uma trilha aberta aqui de como funciona esse processo de produção. É isso que eu queria que você me dissesse. A partir do briefing, por exemplo, o cliente chega e fala, eu quero algo assim. Beleza, passou dessa parte de briefing, dessa parte de mais pré-produção, você começa a construir os sons, os timbres. Eu tô vendo que você tem vários sintetizadores analógicos, várias coisas legais. Tem um Moog ali atrás, que nós somos fã, como sempre. Quanto mais analógico, quanto mais tempo eu tenho para fazer. É isso que eu ia falar, porque é o seguinte, né? Olha lá, aquele módulo lá que você vai explicar melhor pra gente, aqueles módulos são totalmente analógicos, certo? Sim. Aquilo não tem absolutamente preset nenhum. Não, né? Não preset, tem... você tem que tirar foto. Exatamente, isso que eu lembrei. Eu lembrei da época agora que a gente tinha a mesa de som, os manuais das mesas de som vinham no fim dela, assim, um lugar pra você tirar xerox e fazer risquinho do que você estava gravando, porque esse era o preset. Isso é bem old school, né? Isso é bem antigo. Mostra pra gente um pouquinho, por exemplo, fala um pouco de cada equipamento desse, pra que você usa. Vamos começar pelas coisas mais vintage, e depois a gente vai falar do equipamento, de fato, da parte de equipamento que você usa pra fazer a parte de ADDA, a parte de captação pra valer, de tudo que vai pro software. Primeiramente eu tenho um controlador da Kai aqui, que serve pra eu escrever as músicas, né? Como você pediu pra gente fazer o vintage, né? O mais antigo que tem é o Voyager, mesmo tanto que ele saiu de linha. Ele não é mais fabricado pela Moog. A Moog não tá mais fazendo? Não, tanto que na verdade ele já virou um software vintage mesmo, né? Que legal. E já dobrou o preço só por causa disso, né? Isso é bom de coisa velha, né? Isso é o o preço interessante, cresce. Mas assim, a qualidade dele não tem nem o que falar. Maravilhoso. O timbre que ele pega de sons graves, assim, pra fazer coisa pra baixo, assim, é fenomenal. O corpo de grave do Moog é fantástico. Não Importante frisar que esse aqui já é uma série moderna, né? Sim. Não é um Moog daquela época em que você começava a tocar num Lá 440 e quando terminava ele já estava em qualquer número menos o 440. Não, mas ele tem um pouquinho de oscilação ainda. Ele ainda desafina? Ele dá um tequinho, assim, mas você tem que... É um charminho, né? O charminho dele, legal. né? Já a parte aqui é digamos assim, que é uma parte mais de febre do pessoal hoje em dia. Na verdade, o meu intuito é ainda ter uma parede completa de modular. O povo do analógico gosta, né, dessa coisa assim. É que é sem fim. 450 mil knobs e aí você vai ter tempo para mexer neles, né? Aqui, na verdade, eu fiz uma seleção de alguns que eu sabia que ia usar mais, né? Legal. Tem alguns osciladores, sequenciador, mixer, Show. Um efeito aqui, esse aqui na verdade, que tem vários efeitos nele, filtro, são as coisas básicas assim para você tirar um bom som dele, né? Geralmente eu uso ele para fazer alguns synths leads, né? E alguns baixos também mais distorcidos que não dá para fazer no Moog. Uma coisa interessante, todo mundo fala que tudo isso é possível ser feito via VST. Eu tenho que fazer essa pergunta porque quem está assistindo não sabe. A gente sabe que o VST ele facilitou a nossa vida monstruosamente, porque você não tem condição de ter tudo no computador, desculpa, não tem que ter condição de ter tudo no hardware, porque é muita coisa, é muito caro e não tem como você ter tudo, às vezes até espaço físico. Por outro lado, a gente sabe que tem uma coisinha ou outra, e aí é o que eu sempre falo lá no curso, que eu acho que é legal, tem uma coisinha ou outra que é importante. Eu acho que você saber mesclar esse mundo analógico com o mundo digital. Tem coisas, por exemplo, eu acho que é muito interessante. Você pega, por exemplo, a amplificação. Quando você pega um amplificador, por exemplo, valvulado de guitarra, ou uma caixa Leslie, seja ela valvulada ou transistorizada, ou o que for, o efeito é real. É muito difícil a simulação daquilo ser convincente. Por outro lado, obviamente, o analógico, é óbvio que nós estamos vendo aqui, não tem nenhum gravador de fita. Essa é a parte do analógico que a gente dispensa, não sente saudade nenhuma. Tem gente que gosta ainda de gravar em fita, etc, porque tem tempo, tem grana, tem espaço, tem lugar para fazer. Já usa o VST para fazer o efeito. Exatamente. Então acho que assim, o legal é dosar isso. Nós temos o mundo do digital e o mundo do analógico trabalhando junto. No seu ponto de vista, e eu vou dizer o meu, vamos ver o que se bate. No meu ponto de vista, eu acho assim, essa parte de síntese, eu acho que é muito interessante você ter essa parte de você poder mexer e fazer a coisa ao vivo, até para performance, eu acho. Timbre, por exemplo, do Moog, eu nem sei se existem VSTs dele. Tem VST oficial da Moog, mas... Chega lá, quase. Tem um tequinho que falta, aquele tequinho...
Então, no meu ponto de vista, por exemplo, acho muito legal você ter, por exemplo, prés analógicos, acho que é muito interessante, e misturar isso, por exemplo, com a gravação digital. Eu vi que você usa o AD aqui, que é uma máquina, mas é natural. Uma coisa que eu já percebi, inclusive eu uso a Apogee também, eu já percebi, já fiz esse teste, inclusive nós vamos ter um vídeo na casa desse meu aluno até, que é amigo, que a gente fez o estúdio dele também, e que ele tem um Avalon lá, valvuladão, e ele tem uma Apogee. E é interessante que mesmo sendo uma Apogee, mesmo sendo AD, mesmo sendo uma marca top, tem diferença no pré, né? Tem diferença, tem um tempero, um sal diferente que a gente consegue identificar. O que você percebe nisso, nesses teus equipamentos? Eu percebo que, por exemplo, o corpo do som é diferente. O corpo do som é completamente diferente quando você pega uma coisa analógica e uma coisa digital. Mas assim, como a gente depende do que para o que você vai fazer no final das contas, o tempo que você tem para fazer também, o tempo que eu tenho para claro. fazer, aí você não vai necessitar disso, né? Por exemplo, você está fazendo uma propaganda, beleza? Você pode fazer as coisas analógicas perfeitas, mas o tempo de interação da pessoa com a mídia e o tempo que você tem para produzir não necessita em média, disso. Suas músicas têm quanto tempo? Os projetos têm no máximo 1 minuto. Foi o que eu imaginei. Quando você senta para fazer mais coisas é outra história. Eventualmente uma trilha de filme, alguma coisa, eu já produzi trilha para teatro, por exemplo, tinham trilhas longas. Sim, eu já fiz uma curta também, é outra também história. Curta tem mais tempo para você fazer as coisas. Com certeza. Mas propaganda, geralmente, como é no corre, né? Então às vezes você opta por ser mais... digamos mais assim, conciso, não? Mais direto. Mais direto, mais prático. Mostra um pouquinho pra gente desses brinquedos, vamos ver como que funciona. Então, só para resumir mais ou menos como eu estou fazendo o som aqui, tem a entrada MIDI, que está controlando o gate e também o CV dele, controlando a oitava, né? Aí daí ele está pegando uma mix de waves aqui, né? Que está saindo do DPO, indo para o mixer. O mixer aqui ele está sendo controlado, o gate, né? Para sair a nota, e ele está pegando via control, via o ADSR aqui, como foi explicado, como está sendo controlada a saída do áudio. Da saída desse mixer, ele tá indo direto para tipo, seria um hack de efeito, digamos assim, feito pela Expert Sleepers, e ele está aqui setado para ser um delay, né? Um delay meio que ele tem default, você não dá para controlar tanto a velocidade, você controla com outros parâmetros, colocando mais cabos. E daqui ele está indo para um outro filtro, né, da Intelligel Corgasmatron, que ele simula o filtro do MS-20, que é esse sonzinho, como se fosse um R2-D2, né? Aqui tá, o som já tá um pouquinho distorcido, não tá o som puro, né? E daqui eu também tô controlando. Daqui ele vai para saída geral de áudio, mas ao mesmo tempo eu tô usando o Math da Make Noise para fazer um controle de como funciona o filtro, né? Para botar uma variação no filtro e também uma variação no formato da wave que tá saindo aqui. Então você vê como a velocidade sendo controlada aqui do formato da wave, e aqui o filtro sendo acionado por esse lado aqui. Bom, isso aqui é um resumo rapidinho de como está funcionando esse sistema aqui. Esse sonzinho característico, né? Agora uma pergunta que todo mundo que está vendo deve estar se fazendo. Por que alguns dos seus cabos têm
uma aberturinha atrás, como se fosse pra você ligar porque outro você cabo. coloca outro nele, aí você pode usar a mesma saída para fazer duas coisas. Ah, tá. Então você pode, por exemplo, ele é monofônico, mas você pode... Não, ele ainda continua tudo monofônico. Mas você pode fazer dois caras tocarem ao mesmo tempo. Sim, tanto Ok. que eu posso colocar, por exemplo, a saída do gate desse aqui, que eu geralmente uso isso, Show. para controlar o gate desse e do Braids, que é o que legal. outro oscilador. Porque esse daqui é um Muito oscilador que ele tem muito mais opções, porque ele na verdade ele é como se fosse um oscilador digital. Esse daqui ele só tem esses tipos de saída, esse daqui tem vários tipos de Não, e saída. o muito louco que ali você só tem a saída literalmente ligando nela, né? É totalmente analógico. Ali não, ali você tem como se fossem os presets dos osciladores. Então os presets de oscilador com um pouquinho menos de alteração, só que ele tem umas coisas bem legais que dá pra fazer mais percussivo, umas coisas bem interessantes. Esses aqui, na verdade, são uns que a maioria da galera tem. Tá. Né? Uma galera que gosta de trabalhar com a galera, sim, né? Que gosta disso. Que gosta disso. Que eles têm a parte da Make Noise, muita gente tem do Multiple Instruments, que esse daqui foi o principal que ele lançou, que daí fez a galera curtir mais os outros, né? Tem esse daqui também dele, que é bem legal. Eles são bem acabados, muito bem feitos, né? Que coisa... Qualidade de manufatura desses caras são impressionantes, né? Por isso que não é uma coisa tão barata de Pois brincar. Né? Até pro pessoal saber quanto que, por exemplo, um exemplo, vamos pegar esse analogicão aqui. Quanto custa um geradorzinho desse? Só pra entender o tamanho da brincadeira. Esse daqui, só esse DPO aqui, ele custa $600. Caro, só hein? esse. É bem carinho se for pensar, né? Esse sisteminha aqui, ele dá uns $3.000. Isso lá, né? Lá. Aqui nem vende. Então, É complicado. é complicado. Para aquilo que a gente tá justamente falando. Tem tudo isso em VST? Tem, não é exatamente Não igual, é coisa. mas dá para trabalhar, não dá? O pessoal que quer brincar com isso no sentido brincar, de forma não literal, mas o pessoal que quer trabalhar com isso, mas não tem $3.000 para montar um rack desse... Não, eles fizeram umas versões digitais agora, tanto que a Multiple Instruments, eles fizeram uma versão de VST pro Softube, que eles lançaram uma versão que legal. do Softube para você brincar no computador disso. Show. Eu tenho ali, só que ele é muito pesado. Imagino. Deve ser como esses samplers de piano, de órgão, que tem no gigas processamento. gigas, não, na verdade não, é que ele é gerado, né? Ele é sintetizado, ele é verdade. E aí mas o processamento deve ser monstruoso. Então, o processamento que pega um pouco. Eu vi que você tem uma Apollo lá, né? Sim. Existem plugins desse tipo de sistemas, por exemplo, assim, de sistemas analógicos ou plugins para Apollo? Ou a Apollo só tem, por exemplo, os plugins de compressor, equalizador? Só disso. Só nesse sentido. Eles têm agora alguns... Eles têm amplificadores, tem... que legal. Simulador de ampli, né? Simulador de ampli. Isso seria interessante, né? Porque, na verdade, todas essas interfaces que tem DSPs internos, né? DSP interno é outra coisa, galera. DSP não é VST. DSP é quando o processamento acontece dentro do hardware. Então você tem lá uma placa, o hardware está processando e não está sugando o processamento do teu computador. É um pouco diferente. Existe alguma coisa assim, por exemplo, um módulozão X, em que você faça uma síntese analógica e ele tem um processador dele, que não seja, por exemplo, o Voyager aí da Moog, né? Existe algo assim? Não inventaram nada nesse sentido. Tem alguns, mas eles são muito específicos para produção de áudio e é muito pouca gente que usa. Tá. Tem, por exemplo, o Pacarana e o Paca... Agora esqueci o nome exatamente. Que é um processamento, ele tem uma placa de processamento mesmo, que a galera usa à parte. Que muita gente usa para fazer efeitos sonoros para filme de Hollywood, assim. Bom saber. É interessante porque, por exemplo, o que é a grande sacada do DSP é que você minimiza violentamente o consumo da tua máquina. Então, você consegue, por exemplo, pendurar plugins pesadíssimos e fazer com que a tua máquina não dê um drop ali, não pare. Por outro lado, tem uma coisa legal, os DSPs, eles trabalham da seguinte forma, de uma forma bem reduzida, né? O VST, ele vai pegar assim, você tem uma fonte A e você quer modular para sair do jeito B. Beleza. O DSP não. O DSP, como ele tem um pouco mais facilidade, mais como processar tudo aquilo ali dentro, ele vai fazer mais ou menos o que está aqui, ó. Ele vai usar cada processamento de cada coisinha, de toda a linha de tudo que está acontecendo,
cada pecinha, cada componente eletrônico, cada coisa ele vai ser processado independentemente, o que dá uma verdade maior, acho que, né, pro plugin, que isso é que é legal, né? Isso não só os plugins embarcados, por exemplo, como tem na UAD, como tem na Antelope e outras marcas, mas eu imagino que, por isso eu perguntei se não tinha algo como, por exemplo, o Voyager é isso, na verdade, né? Ele é um pool ali. Na verdade, o Voyager é isso aqui organizado lá dentro. Ele numa máquina só. Ele não tem a opção de você ficar pulando de um pro outro aqui, né? Show. Ele tem algumas coisas assim que você pode mexer pra onde vai, mas ele mesmo assim ele fica onde tá. Entendi. Né? A sequência dele é essa, né? Tanto que a sequência que eu fiz aqui é mais ou menos o que obedece aqui. Marcelo, o Voyager, na verdade, é mais ou menos isso que eu tô te perguntando, né? É, na verdade, toda essa brincadeira eletrônica, toda essa brincadeira analógica organizada nessa máquina. Sim. É isso? É, bem isso mesmo. Então, ele é um analógico que funciona isso aqui, organizado aqui dentro, fechadinho aqui, que funciona no sistema feito pela Então, mão. para um cara que é menos assim, o americano chama de forehead, né? O cara que é menos cabeção, na parte, vamos dizer, do analógico aqui, que realmente não é fácil, né? Olha a quantidade de fios, knobs e afins. Nessa maquininha aqui, você consegue fazer um ao vivo, por exemplo, com muito mais facilidade. Sim, sim. Tanto que, Até na verdade, tem presets, né? o interessante desse aqui, que eu, na verdade, eu fiquei querendo essa maquininha aqui, foi quando o Daft Punk fez o show deles ao vivo. Que aí eles colocaram hacks desses daqui dentro da cabine deles e controlavam tudo por MIDI, Que etc. legal. Mas eram vários Voyager junto. Interessante. Inclusive, você falou que isso é uma versão nova agora, né, dele? Do Voyager. Do Voyager, sim. Eles fizeram algumas versões novas. E eles já, na verdade, já estão pulando, porque sem tecnologia é difícil parar, né? Então, não dá, né? eles já estão pulando para alguns outros tipos de sintetizadores que já é pro Sub-37. O Sub-37 já tem uma versão melhorada. Tem uma versão, ainda. inclusive, do Moog que é já com teclado, né? Eu lembro Sim, de uma das que feiras da ES que eu fui, que o pessoal tava trazendo os Moogs com teclado, bem legais, o né? Voyager mesmo, ele tem a versão dele com... É bem simpático, inclusive ele tem com tecladinho. esse jeitão mini Moog, né? Uma coisa muito legal que a gente tem também hoje em dia são equipamentos que facilitam a vida do músico e do compositor, do cara que vai produzir. O que que acontece? Antigamente, a gente tinha que ter 1 milhão de pedais, amplificadores, um monte de equipamentos para poder ter, por exemplo, os vários timbres para guitarra e outros instrumentos. Hoje em dia, não estou dizendo que você não precisa usar tudo aquilo, porque é muito legal, pro ao vivo é muito interessante, tem pedais que você não vai conseguir simular nunca o efeito que você tem daquele cara. Mas a gente tem uns brinquedinhos muito interessantes hoje em dia. Um deles é esse cara chamado Kemper. Esse Kemper, ele é como se fosse um multi-tudo. Ele tudo tem lá dentro. Você liga a guitarra no cara e você simula ali. Você tem todos os simuladores de todos os tipos de pedais, simuladores de todos os tipos de caixas, simuladores de amplificadores, press, todos os efeitos possíveis e imaginários. Inclusive existe uma versão dessa que você pode ligar direto na caixa, por exemplo, para um ao vivo e usar esse cara como um ampli mesmo. O Marcelo vai explicar melhor pra gente aqui, que ele é o usuário, né? Como eu não sou guitarrista, então ele vai explicar melhor, mas olha que aparelho legal. Esse cara, ele, fora ter essa cara super vintage, que é muito, muito interessante, ele é um aparelho que tem um monte de opções. Mostra pra gente um pouco, Marcelo. Aqui, vamos rapidinho. O mais legal dele, que além de ter essas simulações, né, que ele já tem um monte de coisa dentro dele, a vantagem do Kemper aos outros que tem da mesma marca, Mesmo tipo estilo. o X, é que se você quiser um som específico de um amplificador, ele copia. Então o que acontece? Você tem uma saída lá atrás que você tem. Por isso que ele é Profile Amplifier, que ele pega o perfil do outro. Não, mas como assim? Ele ouve o som, por exemplo, de um Fender Twin. Eu tô vendo Twin ali. Então, esse é o Fender Twin. Ele tá ligado como se fosse um Fender Twin. E ele ouve o timbre do cara, ele simula, ele tem um preset disso, então ele tem lá uma base. Você pega uma saída atrás dele, você coloca na saída do ampli que você quer copiar. Que legal! Ele manda um som, volta o som pra ele e ele entende todas as modulações necessárias, todos os filtros, tudo que ele precisa fazer? Sim, e ele Nossa, que copia. demais. E ele copia o outro amplificador. Então se eu ligar isso, por exemplo, numa caixa Leslie, por exemplo, ele vai copiar o timbre dela. Sim. Nossa, Você que demais. manda e faz lá. É por isso que você tem vários presets aqui pra fazer. Só que a galera já fez tanto que é difícil você não ter um que já não existe. É isso que ia fazer, né? já tá pronto, você não precisa se matar pra fazer, tem, né? Aqui, tipo, tem o Bogner, tem o Fender Twin, tem
Tem até eu emprestei para um amigo meu, tava fazendo uma gravação, ele perguntou, cara, você tem um timbre do Supro, que é um amplificador pequenininho, Supro. pequenininho que eles fazem nos Estados Unidos, que o Jack White usa no tá. White Stripes e tal. Eu falei, eu não tenho, mas pode ser que tenha na base. Aí eu fui lá, tinha na base. Nossa, que o demais. Supro, né, que é um som específico, né, dele. Que legal. E aí, tipo, além disso, né, quando eu comprei, ele foi a primeira versão. Essa é a primeira versão que tem esse modelozinho de rádio. Ele tem a versão de rack também. Muito Essa legal. é a portátil. Aliás, é bem legal, parece um rádio dos anos 40 mesmo. Total, né? E eles já fizeram um sistema que você consegue fazer os updates dele rapidamente. E eles já fizeram preparado para muitas outras coisas, né? Tanto que essa parte do perform aqui, que é quando você... Opa! Esse é o timbre clássico do guitarrista, né? Normal. Quando você usa o perform aqui para você tocar as coisas ao vivo, ele já consegue setar vários... ele tem uma pedaleira junto. Ah, imaginei, tá. Que tem uma pedaleira tem que você todos coloca os controles, nele. legal. Você controla tudo junto, você coloca no perform, você coloca todos os sonzinhos em sequência que você quer. E ele é muito bonitinho, né? Diga-se de passagem, Sim. né? Só não deve ser um brinquedo muito barato, né? Pra variar. Hoje em dia, não tanto. Hoje em dia já é um pouquinho mais carinho. Eu tive a sorte de comprar quando o dólar tava na baixa. Mas né? em dólar esse cara custa quanto lá fora? Uma ideia, deve assim, custar mais ou uns menos. $1.500, $2.000, dependendo da... Mas se você for pensar, não é tão caro, não, porque não tudo entra- que ele te oferece, né? Porque Não- se você for pensar, por exemplo, só um bom amplificador, custa muito mais do que isso. Sim, né? não tem nem comparação. E você pode usar ele com um ampli, né? Você pode usar ele como um pré, pode. né? Tem- você usa o ampli só como power, E vamos tem dizer muita assim. banda que tá usando ele, banda mesmo, tá usando ele pra não ter que ficar levando todos os amplificadores. Então eles Entendi. pegam, copiam os sons que eles têm nos amplificadores Ok. e colocam no preset deles e levam. Muito Só legal, ele. muito legal. Mostra alguma coisa pra gente, vamos ouvir. Esse daqui é o Twin mesmo, né? E ele Timbre tem... clássico, né? E aqui tá ligado nos monitores, Sim, né? Ou sim, tá seja, ligado no tudo que monitor. você grava pra produzir aqui, você já grava direto dele, né? Sim. Muito bom. Direto dele. E o bom é que ele, além de pegar como o amplificador funciona, ele pega o ganho do amplificador também. E ele funciona exatamente como o ganho do amplificador funcionaria Então ele vai te dar uma distorção, por uma exemplo, de distorção ganho original. do Twin mesmo. Olha, que legal. Muito bom. Por exemplo, do Twin mesmo, eu gosto de usar o som limpo dele, né? Que é bem legal. Tem um produtor meu que ele pegou o Kemper justamente por causa dos tons limpos, que ele consegue daí de um monte de amplificador diferente pegar. Muito legal. Eu tô vendo uma valvulinha ali no desenho embaixo do Kemper. Ele tem uma válvula de verdade lá dentro ou não? Ele simula. Ele só simula. Só simula. É tudo simulação. O cara que fez isso, ele foi o que fez o Virus, o sintetizador Virus, Access o Virus. sim. E ele pegou, Famoso. que ele fazia a mesma coisa, ele simulava o que os outros sintetizadores faziam. Que E ele legal. pegou o mesmo processo pra fazer no Ficou demais, no né? Kemper, né? E parece muito prático, muito rápido, né? Sim, Tanto pra ao vivo quanto pra produção, né? Sim, com pedalzinho pra ao vivo mata qualquer coisa, Eu né? imaginei. E aqui, né, quando você tem um browser, tem, nossa, sei lá, eu Nossa, tenho tem muita um função. zilhão aqui, né? Deixa eu pegar alguma coisa... Uma curiosidade, né, para nós que não somos guitarristas. E, por exemplo, se você quiser ligar um teclado nele, você pode? Ele tem uma entrada de baixa impedância? Sim, você pode usar tanto o baixo, Tá. que também tem uma potência diferente, né? Certo. E ele tem até eles lançaram depois. Eles sabiam que ia ter Tá. muita coisa para lançar. Por exemplo, aqui, ó, no tipo, ele tem os favoritos, ele tem um que é só para baixo, por exemplo. Aí eu tá. ligo o meu baixo nele, tem todos os amplos de Show. baixo. E aqui, o normal. Já jogo para todos os Mas tem os entrada rigs. de baixa impedância também. Se você quiser ligar um Sim, teclado, ok. Ele tem atrás. violão elétrico. Sim, ele tem a parte de trás aqui. Ah, tá bom. Que tem mais um monte de Show. entrada e saída, né? Legal. Pode mostrar. E você depois. pode usar ele como Summit? Não, por exemplo, você pode usar... pegar uma saída da Apollo, passar por ele e voltar, né? Naturalmente. Você pode fazer uma gravação que você já tem pronta, em limpinha, como se fosse um guitar rig do lado de fora, vamos dizer assim. Sim. Show isso. Exatamente. E Ele além não disso, tem nenhuma porta USB para já fazer isso via software. Ah, que belo brinquedo, hein? Tem, ele já tem a porta USB também. E ele faz esse summing automático, Se você assim, quiser, vai e volta? sim. Pelo Eu USB? não testei ainda, mas dá pra Olha fazer. que brinquedo legal, hein? Você pode controlar as coisas dele via USB, baixar os sons
pra ele Que via USB e tal. legal, cara. Ele tem a versão anterior de USB, era você gravava numa pen, colocava nele Tá. e depois tirava. Depois eles fizeram com USB. Esse já é com USB. Não, eu tô falando, o sistema, Tá. o hardware já era todo preparado para as versões legal. futuras, né? Show. Enquanto eles ainda estavam fazendo. E aí tem os stomps, os pedaizinhos que você pode colocar aqui e Que adicionar. demais, cara. E aí, peraí, opa, desliguei aqui. Aqui, vamos lá. Tem Olha, beat até shaper, muda até de cor, Tá. olha que legal, ó. E aí o drive. Olha que divertido. Tem um beat shaper, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui. E a Vamos ver. pedaleirinha, A pedaleirinha você monta tipo uma pedaleira completa aí, Sim. todos os presets e tudo. Exatamente Que isso. demais, cara. Olha. Cara, ele tem 1 zilhão de tipos. E tem uns presets, lógico, né? Presets são muito bem-vindos, Tem. né? Eu gosto muito de presets. Ele tem alguns presets aqui. Que na hora do vamos ver, sabe como é, né? Não. Você imagina nisso ao vivo, sei lá, fazendo ele mudar de cor várias vezes e a banda esperando, né? Não é muito legal, né? Tem que ser preset. E o timbre é bem fiel, não? Esse aqui é um dos... Eu tô vendo, é um Mesa Bug Triple, o que é esse RHY aí? a versão dele, né? Tá, muito Quer ver? legal, olha. Aqui, ó, mesa triple, tal. Esse é um triple hacked. Aí Que tem legal, o Marshall cara. também. Cara, é como assim... É como coisa eu sem falei, fim, né? Eu sempre falei pra você até anteriormente, eu adoro estar vivendo nessa época que... Pois já- é, cara, é verdade. Não, é impressionante a praticidade. Eu toco órgão Hammond, por exemplo. Você já pensou, cara, na época que você tinha que arrastar um Hammond de verdade nas costas? E carregar um órgão, levar o órgão, uma caixa Leslie. Eu tenho uma Leslie 70 e pouco, que em algum vídeo eu vou mostrar. É muito legal, é divertido, é show de bola, mas assim, cara, difícil. Os únicos poucos lugares que eu consegui tocar com ela foram no Bourbon. E acho que só, cara, porque primeiro que assim, é grande, é pesado e tem que ter um lugar que compense você levar o negócio. Então, assim, não é fácil, né, cara? São coisas muito grandes, né? Assim, por exemplo, a gente tava falando do Kemper, que faz toda essa imitação. O AD faz toda a imitação dos Da hardwares. parte dos hardwares, é isso que é muito legal. De Acho show mix, né? demais isso, né? E a- Você tem prés legais ali emulados, você tem compressores eu- valvulados, analógicos, um monte de falo coisa, assim, né? Por exemplo, eu ele pra equalizar a guitarra. É uma coisa que eu acho muito legal, assim, e é bom o pessoal também saber que é importante. Tem uma questão que o pessoal todo acha, nossa, tem que ser tudo valvulado, pá, não sei o quê, porque realmente a válvula tem essa mística, né? E realmente tem muita coisa muito legal. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que, por exemplo, faz muito projeto para gringo também, especialmente dublagem, algumas coisas do gênero, e você sabe que às vezes os caras vêm, por exemplo, no briefing, que eles não querem pré-valvulado, por conta de mudar o timbre da voz da pessoa, eles querem uma coisa mais clear, né? Uma coisa, vamos dizer assim, mais limpa. Então, às vezes, vem no briefing isso. Então, é muito legal essa questão, porque é aquilo que você falou. Quem tem grana para ter uma parede de equipamento, beleza, mas quem não tem grana para ter uma parede de equipamento, o cara pode ter, por exemplo, ótimos DSPs que vão resolver o problema dele. Vão chegar muito próximo disso. A gente sempre deixa claro, o plugin não é o cara. Chega perto, chega muito perto, mas nunca é o cara. Mas é aquela história. Quanto custa, por exemplo, hoje um Avalon? Um Avalon custa 15 mil reais, 12, 15 mil reais. Você pegar um Manley Voxbox, passa dos 20 e poucos. Então, assim, são equipamentos muito caros. Imagina, 20 e poucos mil reais, a gente monta quase todo o equipamento de um estúdio bom hoje. Então, é de se pensar essa grande diferença. E na prática, no final, lá na ponta, a gente tem que ver se vai mesmo fazer essa diferença toda, se investir, às vezes, por exemplo, num pré 25 mil reais ou gastar 25 mil reais para ter um monte de coisa legal. Sim. Né? Você tem aqui, por exemplo, um estúdio que eu considero assim, muito bem montado dentro do que tudo que é possível, assim, no custo-benefício, no melhor sentido da palavra. Né? Tem as coisas direitinho dentro do que precisa para fazer a coisa boa. E os bons plugins, e o que tem que ser de analógico, os brinquedinhos analógicos que são do teu métier, tem que ser os que você usa os melhores possíveis. Você tem um Moog ali, o cara, não é brincadeira. É importante você funcionar desse jeito.
Então galera, chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo. Esse é o nosso vídeo piloto, a gente está montando, inclusive a gente aceita todo tipo de comentário, tudo que vocês acharam, o que vocês querem ver mais, o que vocês querem, manda pra gente criar essa pauta, fazer um negócio legal. A gente vai começar a montar vários vídeos pequenos com dicas importantíssimas de áudio, vamos chamar vários parceiros para participar, ver como vai funcionar, para vocês entenderem como funciona esse mundo dos estúdios e do áudio. Tá? Tudo que vocês estão vendo aqui, se vocês quiserem, vocês podem procurar no site também do Marcelo, que é o Combustion Studio. Então é combustion, com N no final, .studio, sem mais nada, tá? Eu tava dando risada aqui, eu nem sabia que existia esse, pra mim era só .org, .net, .com, né? O cara tá inovando aqui. No meu site também, Luigi Granieri, vocês vão procurar granieri.com.br. E nos nossos outros canais, temos Instagram, Luigi Granieri Insta, e também no Facebook como Luigi Granieri. Tudo que vocês tiverem de dúvida, quiserem saber, manda pra gente por um desses canais, vamos conversar pelo canal do Baldin também, do Marcelo. O que vocês precisarem saber, quiserem de novidades, o que for necessário, conversa com a gente. Vamos criar um canal novo para você que é do áudio, para você que é do mundo de produção, de estúdio, que sabe que a gente não tem isso no Brasil. Nós vamos criar uma coisa nova, fazer o mais profissional possível para que a gente consiga te ajudar. Em breve vocês já vão ver links agora no nosso, vai passar aqui embaixo, links dos nossos outros vídeos, então fique esperto, tá bom? Deixa um like no YouTube se você gostou, a gente se vê na próxima, valeu. Marcelo, falou. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, na próxima a gente se vê. Şarkı diyor, şarkı diyor, şarkı diyor,